E a Bíblia fala que ele segue as coordenadas certas. E naquele exato momento, ao sair daquele lugar, Deus ele dá a ordem: ô Elias, agora você vai, porque chegou o teu momento. Vai, se apresenta diante do rei Acabe, porque eu vou mandar novamente a chuva para a terra. 3 anos e meio, meu irmão, o povo estava sofrendo. O povo estava chorando, lamentando talvez por abrir a despensa e a geladeira e não ter nada, para poder sustentar a família, sustentar a casa, sustentar os filhos, quem sabe até crianças recém-nascidas. A fome era extrema na face da terra. Mas agora o profeta ele se depara com a terceira ordem do Senhor. E ele agora prontamente ele vai. E o rei Acabe ele se levanta juntamente com Obadias e seu mordomo e dá uma ordem. Olhou Obadias: há fome na terra. Você vai por um canto da campina que eu vou por outro para ver se nós encontramos o alimento. Quando Obadias ele se depara com aquele homem vindo ao longe, que chega de perto, vê que é Elias, ele se prostra. És tu, meu senhor? Elias fala: sou eu. Avisa Acabe que Elias está de volta. Glória a Deus. Meu irmão, você mesmo com a sua própria boca você vai anunciar o seu retorno. Porque é momento de se esconder, é momento de se esconder debaixo da ordenança do Senhor para qualquer um. Você foi obediente até a terceira ordem. Agora é necessário você voltar com o peito aberto e falar: avisa que Elias está de volta. As pessoas talvez não acreditarão porque te procuraram sobre a terra inteira, meu irmão. Eles foram de cidade em cidade. Eles não encontraram João. Eles não encontraram a Maria. De repente até jogaram piadinha falando: ela se escondeu. Se escondeu é porque está em pecado. Se escondeu é porque está devendo. Não. Você se escondeu porque Deus, Ele te deu uma ordem para sustento da tua vida. Mas agora Deus está falando: você vai voltar e anunciar: eu estou de volta. Elias está aqui para poder fazer a diferença. Porque Deus, quando Ele antecede o milagre, Ele manda na frente o seu profeta para poder falar: ó, Deus está mandando dizer que eu voltei. E a palavra dele é: vai chover. Vai chover. Havia fome extrema naquela terra, meu irmão. E Obadias agora ele teme por um momento, mas agora ele avisa Acabe. Quando Acabe se encontra com o profeta Elias, meu irmão, automaticamente Acabe chama Elias de o perturbador de Israel. E ele diz: eu não tenho perturbador de Israel, mas você e a sua casa. Porque vocês são idólatras, estão adorando a Baal. E agora ele propõe um desafio. Eu quero me deter aqui, nesse texto com você, meu irmão. Elias agora olha para o rei e fala: ô rei, faz o seguinte então. Você vai juntar os 450 profetas de Baal, os 400 profetas do poste ídolo que come na mesa de Jezabel, sua esposa, e mais o povo, todo o povo. Todos nós nos reuniremos no Monte Carmelo. Cada um vai preparar o seu sacrifício. E o Deus que responder com fogo, esse será Deus. Tem coragem de propor esse desafio para qualquer um, meu irmão, nesse mundo. Porque é muito fácil olhar para você, bater no peito e dizer que é profeta, mas não ter a ousadia de desafiar, meu irmão. Aqueles que muitas das vezes se mantêm contrário ao que Deus ele plantou e projetou dentro do teu coração. Se Ele está te dando a palavra, prega ela com instância. Em tempo e em fora de tempo. Não adianta você engambelar as pessoas falando: vem porque a casa é sua. Vem porque o carro é seu. Vem porque Deus ele vai te dar a vitória. Não, meu irmão. Muitas das vezes é necessário você tocar na ferida. Quem convence é o Espírito e não você. E quando o Espírito ele quer tratar com o ser humano, ele toca na ferida para poder doer. Para poder falar: sou eu que estou mexendo. Mas eu estou mexendo não para você permanecer com dor para o resto da tua vida. Eu quero trazer a cura necessária. Existem decepções que ferem o coração. Existem aquelas pessoas que você confiou, o irmão estava dando testemunho aqui. Talvez a tua vida inteira. E por um momento agora ele tropeçou, ele errou contigo. Deus ele sempre vai aconselhar o perdão, meu irmão. Mas é necessário você também abraçar a possibilidade que Deus está te dando de você profetizar em terra seca, em terra que não está chovendo mais. E agora diz a Bíblia que o desafio agora ele é aceito. Não, vai estar todo mundo lá. Eu imagino agora a mente daquele rei, 850, porque 450 era de Baal. E mais 400 que comia na mesa, meu irmão, da endemoniada da Jezabel. 850 contra 1.
E o povo tudo ao redor observando. Meu Deus. A intenção do coração de Elias não era falar aos profetas de Baal, porque ele já sabia que era causa ganha, meu irmão. Meu Deus. O camarada, quando ele tem, a mulher, quando ele tem intimidade com o Todo-Poderoso, ele sabe o desafio que ele arma já é ganho. Porque qual o Deus que não responderia com fogo, sendo o nosso Deus que nós servimos? Glória a Deus. Deus, ele sabia que o coração do profeta ele é totalmente íntegro. Então era impossível na concepção até do próprio Deus ele não responder. Porque se ele respondeu quando ele bateu no peito dizendo não vai chover, segundo a minha palavra que dirá fogo descer do céu, Elias ele foi ousado. Mas a mensagem de Elias era para o povo. Porque você vê uma pergunta aqui, ó. Por que cocheais? Até quando? Versículo 2. Cocheareis entre dois pensamentos. Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. Existe um ditado popular que diz que quem cala consente, meu irmão. E muitas das vezes é desse jeito. Às vezes a palavra na verdade é para você, veio mudar, veio transformar a tua vida e você não consegue dizer um ai. Porque você sentiu que a mensagem penetrou no teu coração. E quem precisa da mudança não é quem está dentro da tua casa, não, é você. É verdade. Porque você encontra erro na vida de todo mundo. Mas é difícil você encontrar a trave, ó, que atrapalha o teu olho, meu. De você enxergar além do horizonte. E Deus ele tem um tratado contigo nessa noite. E a pergunta dele é, por que você cocheia entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Mas se Baal, meu irmão, é Deus, segue Baal. Existe um versículo bíblico que vai falar o seguinte, aquele que está limpo, limpe-se mais. Mas aquele que está sujo, pode continuar se sujando cada vez mais, meu. Nós não podemos servir a dois senhores. Se você quer servir a Deus, serve Ele com integridade. Faça como Jó. Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Mas nós queremos servir ao nosso Deus pela metade, pastor. E hoje em dia está dessa maneira. Senhor, até aqui você pode ir na minha vida. Naquele quartinho ali não, está uma bagunça. Mas é lá que Deus quer ir porque Ele quer arrumar, meu irmão. Aleluia, Jesus. Glória. Eu me admiro na história de Zaqueu porque quando ele recebe Jesus, ele não recebe Jesus da porta para fora, não. Igual muitas vezes nós fazemos, não, a casa está uma bagunça. Fulano veio te visitar, meu irmão, volta outra hora. Não, Senhor, entra. E quando Jesus ele entra na casa daquele homem por nome de Zaqueu, talvez o mais pecador, por ser chefe do publicano, ele roubava. Ele metia a mão naquilo que não era dele mesmo. Antes de Jesus denunciar o pecado daquele homem, ele já foi se entregando. Ele abriu o coração e falou, Senhor, se eu tenho defraudado, eu vou restituir 4 vezes mais essas pessoas que foram roubadas. E toda a minha riqueza que eu consegui acumular até o dia de hoje, eu vou dividir para aqueles que não têm nada, para os pobres dessa cidade. Jesus olha talvez do meio da casa e fala, hoje eu encontrei salvação dentro dessa casa. Porque esse homem também é filho de Abraão. Zaqueu, ele se arrependeu, meu irmão. O segredo do teu sucesso está no arrependimento, está no reconhecimento. Senhor, eu não sou nada. Jesus ele vai contar uma parábola de um publicano, pecador e um fariseu. Os dois entraram no templo. O publicano não conseguia nem olhar para cima. Batia no peito e falava, Senhor, tem misericórdia da minha vida porque eu sou homem pecador. Por outro lado, o fariseu hipócrita entrou e falou, Senhor, eu não sou como esse publicano não. Eu dou meu dízimo de tudo quanto eu tenho, toda a minha renda, toda a minha finança. Eu jejuo 2 vezes por semana, Senhor. E eu faço o que é reto perante o Senhor. Jesus ele faz uma pergunta, quem é que foi justificado? As pessoas, antes de responder, Jesus ele faz a pergunta e ele mesmo responde. Aquele publicano, porque ele reconheceu o seu pecado. E ele trouxe a transformação e a salvação para dentro da tua vida. Glória a Deus. Eu não sei qual é a tua condição de vida nessa noite diante do desafio que você mesmo propôs. Se você verdadeiramente é profeta, como você diz que é, bate no peito, é necessário você fazer jus do teu chamado nessa terra. Porque não adianta somente ser. O profeta ele é conhecido, meu irmão, não somente quando ele passa do outro lado da rua. Porque as pessoas acham que porque está de saião, está de blusão até aqui, está de coque, meu irmão, lá vai uma mulher de Deus, tu não conhece a vida dela. De repente está acendendo um monte de vela dentro de casa querendo a sua morte.
desejando o seu fim, desejando que essas portas aqui, pastor, se fechem. Aí você está olhando ela do outro lado passando, porque fala como crente, se veste como crente, mas é uma feiticeira. Entra dentro da casa dela, ao invés de abençoar, está te amaldiçoando. O homem de Deus, a mulher de Deus é conhecido na convivência no partir do pão. Glória a Deus. Eliseu, ele não passava do outro lado da rua, não. A Bíblia fala que a sunamita, quando ele passou por Sunem, constrangeu ele a entrar, a comer pão e a beber água, meu irmão. E toda vez que ele passava, ele entrava, ele comia e bebia. E tu acha que ele só comia e bebia, meu irmão? Ali ela estava observando ele. Ali ela estava dialogando com ele. Vamos ver se verdadeiramente é um homem de Deus. E quando ela constatou, ela chamou o seu marido e falou: vejo que aquele homem que sempre passa por nós é um grande homem de Deus. Você vai ser conhecido, meu irmão, pelo seu caráter. E o seu caráter só é conhecido e reconhecido na convivência. Quer me conhecer? Convive comigo, meu irmão. Quer me conhecer? Anda comigo, vai na minha casa, toma um café. Vamos para o monte, vamos orar. Vamos buscar o Senhor. Glória a Deus. No decorrer da caminhada você vai ver quem eu sou. Se eu sou aquele que verdadeiramente estou pregando aqui, minto. Se eu sou aquele que verdadeiramente está aqui, eu falo a verdade, mas lá fora eu faço tudo de errado possível e necessário. Aí você vai me conhecer, meu irmão. Glória a Deus. E ele era conhecido não somente por causa das suas palavras. Aquele homem, ele abraçou o chamado e ele foi um grande exemplo, como tantos outros. Jó, eu dei exemplo de Jó nesse mundo. E a primeira coisa que Elias faz, quando os profetas de Baal terminaram a sua encenação, que ele sabia que não ia dar em nada, eles se cortavam, eles se sangravam, pulavam de uma perna só, um ritual que para Deus não estava valendo de nada, meu irmão. E o povo está olhando, ó, o que vai acontecer? O povo está te observando, meu irmão. O povo está te observando ainda que no teu silêncio. Você pode estar no meio de uma grande multidão, você não fala nada, nem oportunidade você quer num culto como esse. E as pessoas talvez te julgam, te criticam. Ela deve estar em pecado. Porque nem oportunidade ele está querendo. Não é possível que Deus está falando naquele coração de Deus, ele está falando. Mas ele vai te usar no momento certo, meu irmão. E não é no momento do pastor, não é no meu momento. Quando acabou o vídeo, João capítulo 2, Maria, mãe de Jesus, agora ela toma a frente do Senhor e fala: Senhor, acabou o fim. E agora, o que vai acontecer? Jesus olha para ela, mesmo sendo sua mãe: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Ela olha para os serventes e fala: fazei tudo quanto ele vos disser. Glória a Deus. Então o tempo de Deus na tua vida, meu irmão, não é determinado pelo médico, não é determinado pelo juiz, não é determinado pelo professor da escola, da faculdade, não é determinado pelo teu pai, pela tua mãe, pelo teu parente, aquele que te persegue como Penina perseguiu o ano, dia e noite, mas é determinado por Deus. Provérbios 16, versículo 1. O salmista vai falar o seguinte, que o coração do homem, ele pode até planejar, mas a última palavra, ela vem do Senhor, meu irmão. Ela vem da boca do Todo-Poderoso. Portanto, não há medicina que te desengane, não há médico que te desengane. Se ele não deu ainda a última palavra, espere com paciência. Ele vai meter um abraço aí nessa noite, meu irmão. Aleluia. Pode até parecer que não. Mas, Senhor, eu estou sozinho, tem muita gente. Se Ele falou que é contigo, Ele é contigo. Mas, Senhor, eu estou numa solidão. Aqueles que servem a Baal são mais numerosos do que eu. Vai nessa tua força, porque Deus ele vai te livrar de cada um deles, meu irmão. Quando eles terminaram o ritual, Elias agora ele entra em cena. E quando Elias ele entra em cena, a primeira coisa que ele faz foi reparar o altar do Senhor que estava em ruínas. Será que tem altar em ruína aqui nessa noite, meu irmão? Porque se tem a noite de reparar ele é hoje. Meu Deus, Existe um ditado popular do mundo que diz o seguinte: nós não podemos deixar para amanhã aquilo que nós temos que fazer hoje, meu irmão. Então é necessário, se o altar está em ruína na tua vida, é necessário você reparar ele hoje. Porque não adianta você manter o seu altar irreparável, caído, destruído, sem restaurá-lo e desejar que fogo caia do céu, porque não vai cair. A glória não vai se manifestar. Deus ele pode até falar o teu coração,
como ele sempre tem falado, mas você vai continuar entrando de uma maneira e saindo da mesma maneira, não haverá mudança. Porque a decisão ela é nossa. A decisão ela é nossa. Nessa noite Deus ele te coloca no vale da decisão. Deus através do profeta Elias, ele chama o povo à responsabilidade. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Até quando você vai priorizar, meu irmão, na tua vida aquilo que não é de Deus? Quando se torna bem mais fácil você ficar horas ali no WhatsApp, no Facebook, não que seja pecado, tá, irmão? Eu estou falando de prioridade. Do que de repente 10 minutinhos sequer na oração já começou a se tornar perigoso na tua vida. Quando uma programação na televisão, uma novela, um filme se torna mais importante do que talvez 5 minutinhos na meditação da palavra, já começou a se tornar perigoso para você. Quando eu olho para Marta e Maria, irmãs de Lázaro, Jesus é recebido em Betânia. Quando Jesus chega na casa daquelas duas irmãs, glória a Deus, uma vai para a cozinha e fica, de um lado para o outro, inquieta. Aí ela não aguenta porque ela está sozinha para poder receber a visita. Aí ela apela: Senhor, manda minha irmã vir me ajudar, está difícil. Tem comida para fazer, tem louça para lavar, tem casa para poder varrer. Jesus olha para ela e fala: Marta, porque tu anda inquieta, mulher, de um lado para o outro. Uma coisa só te é necessária. Maria, porém, escolheu a melhor parte, e essa não lhe será tirada. Maria estava lá, fala: Senhor, porque eu quero te ouvir. Fala porque eu quero aprender mais acerca do teu reino, acerca da tua palavra. Jesus ele não estava querendo dizer que aquilo que Marta estava fazendo não era importante, meu irmão. Porque quando nós recebemos uma visita dentro da nossa casa, nós temos que fazer a comida, lavar a louça, nós temos que limpar a casa, para que a nossa visita se sinta bem e totalmente aconchegante dentro da nossa própria casa. Mas Jesus estava lidando com a prioridade. Marta, o que você faz é importante sim, mas a prioridade para o momento é ouvir a palavra, é ouvir a voz de Todo-Poderoso falando ao teu coração, é beber da minha água. O que tem sido prioridade, meu irmão, na tua vida? Qual tem sido as suas escolhas? Será que você acorda, a primeira coisa que você faz é dar bom dia para o Espírito Santo, como o livro de Benihim fala? Bom dia, Espírito Santo. Ou você acorda e vai para os seus afazeres, e Deus ele sempre fica por último. Quando você chega em casa já cansado, você não consegue mais orar. Aí você fica pedindo a Deus força. Nesses 2 minutinhos que você tem de oração, chegou cansado. Senhor, me dá força. Senhor, eu estou tão desanimado. É porque você não buscou o combustível necessário. Você não acendeu a lenha ao amanhecer, meu irmão. Quer determinar o seu dia vitorioso? Busca a Deus assim que você abrir os seus olhos, Senhor. Obrigado. Obrigado por mais uma chance. Obrigado por acordar vivo. Obrigado, Senhor, pela tua companhia, pela tua presença. Adora Ele. Prioriza Ele na tua vida. aleluia. Elias, ele repara o altar. Ele coloca 12 pedras simbolizando as 12 tribos de Israel. Coloca a lenha, coloca o sacrifício, faz um rego enorme ao redor. E ele pede agora para as pessoas: agora você pega a água e você joga a água em cima do sacrifício, em cima da lenha, e você enche o rego que eu fiz ao redor também com essa água. Quando eles fizeram isso, o profeta ele não se exalta na oração: Senhor, eu te sirvo, Senhor, eu sou profeta. Não. Ele começa a oração dele de maneira humilde: Senhor, eu sei que tu sempre me ouve, Deus. Mostra para esse povo quem tu és. Mostra do que é feito os teus feitos, Senhor, nessa vida. O profeta ele começa a abrir o coração. Ele em nenhum momento bate no peito e se coloca na frente de Deus. Senhor, mostra para eles quem tu és. Faça-se conhecido hoje, Senhor, aqui nesse lugar. Ele estava correndo o risco de morte, porque se Deus ele não respondesse com fogo, quem morreria seria Elias, meu irmão. Mas ele estava confiante. Ele estava acreditando: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Fala de confiança. Em quem você tem depositado a sua confiança? Livro do profeta Jeremias, capítulo 17, a partir do versículo 5 em diante, Deus vai falar através do profeta: maldito é o homem
que confia no homem faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque ele será como um arbusto solitário no deserto. Ele não verá quando vier o bem. Antes, ele morará nos lugares secos e inabitáveis. Ou seja, não vai ter vitória, não vai ter bonança, não vai ter provisão, meu irmão. E eu entendo com esse texto de Jeremias 17:5, que maldito não é você se confiar em mim. Maldito não sou eu se confiar em você, meu irmão. Mas maldito sou eu, Ronald, se confiar em mim mesmo. Se achar que o controle da situação está sempre na minha mão e Deus ele não precisa intervir não, porque afinal de contas eu sou o tal. Eu sou o profeta da vez, não, eu profetizo, varão, eu curo, eu prego, ó, sermão que impacta, meu, que levanta a igreja, que faz todo mundo vibrar de alegria. Deus não está contando com esses não, meu irmão. A Bíblia fala que aquele que se exaltar será humilhado, mas aquele que a si mesmo se exaltar, se humilhar, esse vai ser exaltado. Bate no teu peito aí, bate no teu peito aí e fala: Senhor, eu não sou nada, mas o Senhor é tudo na minha vida. E após aquela oração, a Bíblia fala que desce fogo do céu. Elias, ele chama o povo à responsabilidade e mostra a condição do povo. Tá vendo aí, ó? Vocês fizeram esse tempo todo a escolha errada. E agora no final, o Deus que respondeu com fogo foi o meu. E vocês desprezaram até o dia de hoje esse Deus. Quando o fogo desceu do céu, nem a água conseguiu apagar aquele fogo, varão. Era tanta água que nem a água. De repente o povo estava desacreditado. Se descer fogo, vai apagar. Porque tem mais água do que sacrifício, tem mais água do que lenha. Até o cordeiro ele mandou molhar. Quando o fogo desceu, o fogo lambeu tudo, meu. A água, ó, evaporou. Elias se levantou. Todo o povo louvou a Deus e falou: verdadeiramente, o Deus de Elias é o Deus de Israel, o Todo-Poderoso. Elias desceu até o fundo daquele vale. E todos aqueles adoradores de Baalis morreram à espada, meu irmão. Qual é a decisão que você toma hoje? É noite de reparação de altar, meu irmão. Eu não vim aqui dizer que o milagre vai acontecer. Eu não vim aqui dizer, recebe porque a vitória é tua, não, meu irmão. Eu vim aqui dizer que hoje é noite de reparação de altar, hoje é noite de conserto. O altar se encontra caído. O altar se encontra em ruínas. Deus é o mais interessado em que fogo desça do céu, por causa de você. Para que aquelas pessoas que se encontram ao teu redor olhem para você e falem: lá, é um homem de Deus. É uma mulher de Deus, o Deus dele é verdadeiro porque responde com fogo. Aleluia. Mas nessa noite a decisão é totalmente sua. Coloque-se de pé no nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, Deus maravilhoso. Eu sei que existem profetas e profetisas aqui nesse lugar. Eu sei que existem pessoas que ouvem Deus falar não no coração somente, mas aqui, ó, no pé do ouvido. Eu sei que existem pessoas que de noite buscam intimidade com o Todo-Poderoso. Mas é necessário, diante dessa intimidade, você chamar aqueles que se encontram no erro para a responsabilidade. A verdade está na tua boca, está no teu coração. Mas até quando você vai se acovardar? Bater no peito e dizer que é profeta é muito fácil para qualquer um, meu irmão. Até eu faço, até o meu filho de 11 anos faz. Mas é necessário você abraçar o chamado e falar: Senhor, me usa. Porque não adianta somente palavra de vitória, meu irmão, para aqueles que se encontram caídos, para aqueles que se encontram no erro, para aqueles que se encontram longe. Deus ele levantou Isaías, Jeremias, Ezequiel para poder pregoar o juízo para o povo. E foram profetas que sofreram, mas sofreram com orgulho. Jeremias não casou por ordenança do Senhor. Jeremias, você vai profetizar. Ezequiel, no meio do caminho, Deus ele mata a mulher daquele profeta. E ele fala agora para o profeta: você não vai chorar, para que todos vejam. Coloca o turbante no pescoço, geme em silêncio, mas vai diante do meu povo e fala: assim te diz o Senhor. Aleluia. Tu é profeta, meu irmão, profetiza, para de se acovardar. Reúne todo mundo no Monte Carmelo hoje.
e fala: Senhor, tu tens me dado a palavra. Mas talvez você se encontre na condição do povo. Você está precisando de uma palavra como essa. E o que te basta nessa noite, meu irmão, não é um milagre, mas é a cura. Que a tua alma e o teu coração precisam estar machucado, estar sangrando. Você entrou aqui, quem sabe, com vontade de parar de desistir, jogar tudo para escanteio. Mas Deus nessa noite te chama a um novo recomeço. Jeremias diz: ponte e desce a casa do oleiro, e lá você vai ouvir as minhas palavras. O profeta, quando ele desce, meu irmão, ele não dá um pulo. Ele ouve a voz do Senhor e ele observa que o oleiro estava entregue a sua obra sobre as rodas. Mas aquele vaso que o oleiro fazia se quebrou, pastor. Meu Deus. E na medida que se quebra, o oleiro não pega o vaso e joga fora, não. Meu Deus, aleluia. Ele não despreza: eu vou pegar outra massa porque esse aqui não presta mais, não. Deus santo, glória. A Bíblia é clara, vai falar o versículo: e tornou a fazer dele um outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Talvez você entrou aqui todo quebrado, meu irmão. O intuito de Deus não é te jogar fora. O intuito de Deus é te consertar. O intuito de Deus é fazer vaso novo. O intuito do oleiro, meu irmão, nessa noite é que você seja de honra e não de desonra. O apóstolo Paulo vai ser claro em Romanos capítulo 9, versículo 21. O oleiro, ele tem autoridade, autonomia o suficiente para poder fazer da mesma massa 2 tipos de vaso. Um para honra e o outro para desonra. Deus, ele está te chamando, meu irmão, a ser vaso de honra. Não somente na casa dele, aonde você estiver. Feche os seus olhos nessa noite. Põe a mão sobre o seu coração. Senhor, a tua palavra, ela tem sido pregada, Senhor, aqui nesse lugar. Não somente no dia de hoje, Deus. Mas existem pessoas que têm sido usadas, Senhor, para poder apregoar a tua verdade, ó Pai. Mas nós aprendemos nessa noite que no vale da decisão, Senhor, diante desse desafio, diante do Carmelo, a decisão não é tua, Deus. Porque o chamado, ele já está pesando sobre os nossos ombros como responsabilidade. E muitas das vezes nos acovardamos, ó Pai. Muitas das vezes queremos pregar mantendo o altar caído. Queremos louvar mantendo o altar caído em ruínas. Nós queremos fazer tudo, sem contudo abrir aquele quartinho da bagunça para que o Senhor entre e faça a arrumação necessária e completa. Nessa noite nós aprendemos que depende de nós, ó Deus. A decisão para a mudança, a decisão para a salvação, a decisão para ser usado, para que fogo desça do céu, Senhor, é totalmente nossa. Não vai depender do pai, não vai depender da mãe, não vai depender de quem está do nosso lado nos observando. A decisão depende de nós, meu Deus. Nos ajuda, meu Pai. Porque é tão difícil, Senhor, esse evangelho que temos vivido, Deus. Como ser humano, talvez se pudesse eu largava hoje. Mas o Senhor nos ensina a olhar para a cruz. Eu acredito que se não houvesse sacrifício, se não houvesse morte de cruz, nenhum de nós estaríamos aqui hoje tomando essa decisão de mudança, Pai. Mas houve um sacrifício, o Senhor falou: não é o servo maior do que o seu Senhor. Se eu sofri, se eu morrer, se eu padeci perseguição, vocês também vão passar pela mesma coisa, mas com uma diferença: tem de bom ânimo. Porque se eu também venci o mundo, vocês também hão de vencer. Eu entrego cada um daqueles que conseguiram chegar nesse lugar, talvez com muita dificuldade, ó Pai. Eu não conheço a necessidade, Deus, que se encontra talvez dentro do lar, porque aquela sunamita recebeu a promessa da boca de Eliseu, mas a promessa morre. O filho dela morre nos seus braços, ficou morto até o meio-dia. Ela trancou o filho dentro do quarto, fechou a porta e foi até o profeta, aquele que poderia solucionar o teu problema.
Talvez essas pessoas, meu Pai, trancafiaram os seus problemas, as suas impossibilidades dentro do seu quarto, dentro da sua própria casa, dentro do seu ambiente de trabalho, mas conseguiram chegar, Deus, aqui nesse lugar, e elas entendem que só o Senhor pode trazer a nossa solução, só o Senhor pode trazer o milagre, só o Senhor pode mostrar a saída. Faz do teu jeito, Deus, porque do nosso jeito não está dando. É muita arrogância, é muito orgulho, é muita hipocrisia que tem impedido o Senhor do fogo descer do céu e consumir o holocausto. Trabalha na nossa vida no silêncio, Senhor, mas dentro da humildade. Reveste-nos com essa humildade nessa noite, Senhor. Não existe super-heróis, Senhor. Não existe Mulher Maravilha. Não existe, meu Pai. Existem pessoas falhas e imperfeitas, totalmente dependentes de Ti, Senhor. Traga cura, Senhor, para a alma e para o coração nessa noite. Essa é a minha oração, meu Pai. Em nome de Jesus, meu irmão, se você acreditou, toma posse nessa noite, levanta a sua mão. Adora Ele com as palmas. Adora o Deus que você serve com as palmas, meu irmão. Talvez o fogo não tenha descido como nos dias de Elias, mas existe fogo nessa noite para poder purificar o que é ouro na tua vida e queimar aquilo que não presta. Amém? Eu agradeço nessa noite a minha oportunidade, a confiança da liderança dessa igreja, a recepção de todos aqueles que todas as vezes que eu venho nesse lugar me abraçam, me acolhem. Que Deus ele continue sendo Deus na vida de vocês, assim como foi na vida de Elias. Amém, irmão? Que Deus abençoe a igreja em nome de Jesus, pastor. Glória a Deus, aleluia. Palavra tremenda, né, mano? Tem horas que nós temos que dar ouvido. Glória a Deus. E a Bíblia fala que ele segue as coordenadas certas. E naquele exato momento, ao sair daquele lugar, Deus ele dá a ordem: ô Elias, agora você vai, porque chegou o teu momento. Vai, se apresenta diante do rei Acabe, porque eu vou mandar novamente a chuva para a terra. 3 anos e meio, meu irmão, o povo estava sofrendo. O povo estava chorando, lamentando talvez por abrir a despensa e a geladeira e não ter nada, para poder sustentar a família, sustentar a casa, sustentar os filhos, quem sabe até crianças recém-nascidas. A fome era extrema na face da terra. Mas agora o profeta ele se depara com a terceira ordem do Senhor. E ele agora prontamente ele vai. E o rei Acabe ele se levanta juntamente com Obadias, seu mordomo, e dá uma ordem: olhou Obadias, a fome na terra. Você vai por um canto da campina que eu vou por outro para ver se nós encontramos o alimento. Quando Obadias ele se depara com aquele homem vindo ao longe, que chega de perto, vê que é Elias, ele se prostra. És tu, meu Senhor? Elias fala: sou eu. Avisa Acabe que Elias está de volta. Glória a Deus. Meu irmão, você mesmo com a sua própria boca você vai anunciar o seu retorno. Porque é momento de se esconder, é momento de se esconder debaixo da ordenança do Senhor para qualquer um. Você foi obediente até a terceira ordem. Agora é necessário você voltar com o peito aberto e falar: avisa que Elias está de volta. As pessoas talvez não acreditarão porque te procuraram sobre a terra inteira, meu irmão. Eles foram de cidade em cidade. Eles não encontraram o João. Eles não encontraram a Maria. De repente até jogaram piadinha falando: ela se escondeu. Se escondeu é porque está em pecado. Se escondeu é porque está devendo. Não. Você se escondeu porque Deus, Ele te deu uma ordem para sustento da tua vida. Mas agora Deus está falando: você vai voltar e anunciar: eu estou de volta. Elias está aqui para poder fazer a diferença. Porque Deus, quando Ele antecede o milagre, Ele manda na frente o seu profeta para poder falar: ó, Deus está mandando dizer que eu voltei. E a palavra dele é: vai chover. Vai chover. Havia fome extrema naquela terra, meu irmão. E Obadias agora ele teme por um momento, mas agora ele avisa Acabe. Quando Acabe se encontra com o profeta Elias, meu irmão, automaticamente Acabe chama Elias de o perturbador de Israel. E ele diz: eu não tenho perturbado Israel, mas você e a sua casa. Porque vocês são idólatras, estão adorando a Baal. E agora ele propõe um desafio: eu quero me deter aqui, nesse texto com você, meu irmão.
Elias agora olha para o rei e fala: ô rei, faz o seguinte então. Você vai juntar os 450 profetas de Baal, os 400 profetas do poste ídolo que come na mesa de Jezabel, sua esposa, e mais o povo, todo o povo. Todos nós nos reuniremos no Monte Carmelo. Cada um vai preparar o seu sacrifício. E o Deus que responder com fogo, esse será Deus. Tem coragem de propor esse desafio para qualquer um, meu irmão, nesse mundo. Porque é muito fácil olhar para você, bater no peito e dizer que é profeta, mas não ter a ousadia de desafiar, meu irmão. Aqueles que muitas das vezes se mantêm contrário ao que Deus ele plantou e projetou dentro do teu coração. Se Ele está te dando a palavra, prega ela com instância. Em tempo e em fora de tempo. Não adianta você engambelar as pessoas falando: vem porque a casa é sua, vem porque o carro é seu, vem porque Deus ele vai te dar a vitória. Não, meu irmão. Muitas das vezes é necessário você tocar na ferida. Quem convence é o Espírito e não você. E quando o Espírito ele quer tratar com o ser humano, ele toca na ferida para poder doer, para poder falar: sou eu que estou mexendo, mas eu estou mexendo não para você permanecer com dor pro resto da tua vida. Eu quero trazer a cura necessária. Existem decepções que ferem o coração. Existem aquelas pessoas que você confiou, o irmão estava dando testemunho aqui, talvez a tua vida inteira, e por um momento agora ele tropeçou, ele errou contigo. Deus ele sempre vai aconselhar o perdão, meu irmão. Mas é necessário você também abraçar a possibilidade que Deus está te dando de você profetizar em terra seca, em terra que não está chovendo mais. E agora diz a Bíblia que o desafio agora ele aceita, não vai estar todo mundo lá. Eu imagino agora a mente daquele rei, 850, porque 450 era de Baal, e mais 400 que comia na mesa, meu irmão, da endemoniada da Jezabel. 850 contra 1. E o povo tudo ao redor observando. Meu Deus. A intenção do coração de Elias não era falar aos profetas de Baal, porque ele já sabia que era causa ganha, meu irmão. Meu Deus. O camarada, quando ele tem, a mulher, quando ele tem intimidade com o Todo-Poderoso, ele sabe o desafio que ele arma já é ganho. Porque qual o Deus que não responderia com fogo, sendo o nosso Deus que nós servimos? Glória a Deus. Deus ele sabia que o coração do profeta ele é totalmente íntegro. Então era impossível na concepção até do próprio Deus ele não responder. Porque se ele respondeu quando ele bateu no peito dizendo: não vai chover, segundo a minha palavra que dirá fogo descer do céu, Elias ele foi ousado. Mas a mensagem de Elias era para o povo. Porque você vê uma pergunta aqui, ó. Por que cocheais? Até quando? Versículo 2. Cocheareis entre dois pensamentos. Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. Existe um ditado popular que diz que quem cala consente, meu irmão. E muitas das vezes é desse jeito. Às vezes a palavra na verdade é para você, veio mudar, veio transformar a tua vida e você não consegue dizer um ai, porque você sentiu que a mensagem penetrou no teu coração. E quem precisa